O Cruzeiro terá a quarta chance seguida de lutar pelo título da Libertadores. A Globo Minas vai mostrar amanhã a estreia contra o Estudiantes. Que estreia, né, gente? Vamos combinar. E dois estrangeiros que ajudaram a Universidade do Chile a chegar às semifinais do ano passado é que são as grandes novidades do Cruzeiro. Vai começar mais uma batalha, valendo um dos títulos mais desejados do continente. Taça que o Cruzeiro já levantou por 2 vezes, em 76 em cima do River Plate e em 97 sobre o Sporting Cristal do Peru. Libertadores, lógico. Libertadores. O Cruzeiro vai jogar a 13ª Taça Libertadores da América. É um dos clubes brasileiros que mais disputaram a competição internacional. E já na estreia, o time tem pela frente um adversário argentino bastante conhecido por aqui. E a gente agora vai pegar eles, vão descontar o que fizeram com a gente. Não há cruzeirense que consiga esquecer a final de 2009. Em pleno Mineirão, a torcida viu a equipe perder o título pelo placar de 2-1 para o Estudiantes. Vai ter que ganhar. Na raça? Na raça, de qualquer jeito. E para os jogadores, esse jogo teria um sentimento de revanche? Eu acho que são situações diferentes, que a gente tem que fazer o melhor para que a gente possa ter a possibilidade de almejar novamente estar na final. O Cruzeiro tem novidades. Montijo, jogador argentino que conhece bem o adversário. E o uruguaio Vitorino, experiente na competição. No ano passado, o zagueiro chegou às semifinais jogando pela Universidade de Chile, que acabou eliminado pelo Chivas Guadalajara. Em 2009, ele também havia chegado à fase semifinal da Libertadores pelo Nacional do Uruguai, mas perdeu justamente para quem? Estudiantes. Time que mantém praticamente os mesmos jogadores e a forma de jogar. Independente de dificuldade de adversário, de qualidade de adversário, é os 3 pontos para que a gente possa estrear e continuar com bastante confiança para as próximas partidas. E se depender da confiança da torcida cruzeirense... Ele é um time de tradição e, se Deus quiser, esse ano aí a gente vai completar o 3º título, ir pro Mundial e ser campeão lá. O uruguaio Vitorino, que a gente viu aí na reportagem, já está regularizado, liberado para usar a camisa do Cruzeiro, que vai ser lançada daqui a pouquinho. Você vai acompanhar ao vivo aqui no Globo Esporte. O repórter Odilon Amaral está no local da festa, muito bem vestido, aliás, hein, Odilon? Boa tarde. Boa tarde, esse meu uniforme aqui que é antigo, dos tempos de Bom Dia Minas. Mas o local que vai ser lançado o uniforme vai ser esse aqui. Nesse momento, um show do mineiro, cantor e compositor cruzeirense, Tadeu Franco. E com a presença de convidados ilustres. Os campeões brasileiros de 1966 pelo Cruzeiro. Aquela final histórica, 2 jogos vencidos pelo clube contra o Santos. Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar o novo uniforme do Cruzeiro. E voltar também, Letícia, com uma surpresa muito, muito especial. É daqui a pouquinho. Acho que o Cruzeiro devia testar seu novo reforço, Ortigosa. Obrigado, mande um abraço e obrigado. Ele já testou, né? De uma certa forma. E assim, todo jogador, Felipe, ele vai sendo testado no treino, ele vai sendo testado no coletivo, ele vai sendo testado no comportamento. Está todo mundo sendo visto o tempo todo, né? Eu confio no trabalho do Cuca. Não sei se ele vê aí grandes qualidades no Ortigosa, não. Com esse ataque, ele disse assim, o Cruzeiro com esse ataque, será que chega na final da Libertadores? Porque o WP9, o Wellington Paulista, é fraco, na opinião dele. E o John Kennedy está dizendo o seguinte, o Atlético tem time para ir para a Libertadores, não dá para saber. Por que não dá para saber? Porque mesmo que a gente faça uma análise desse time que está jogando agora, ou que vai se fortalecer até o final do campeonato estadual, nós não sabemos quais times ele estará enfrentando no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. Entende? Porque a vaga depende também do adversário. O futebol, né?
como dizia o Garrincha, já combinaram com o adversário. Então não adianta só ter um time forte, precisa saber também como é que são os adversários. Tá certo? Vamos esperar um pouquinho, que eu acho que é importante. Será que a gente vai finalmente ver o Vitorino jogando? Deixa eu perguntar para o Léo aqui, que está aqui fazendo as mediações, mandando para você todas as perguntas. O Elton está ali também, depois eu quero pegar a palavra dele. Será que o Cruzeiro vai de Vitorino? E o Fabrício não, né? O Fabrício, o zagueiro também não vai, né? O Fabrício Carioca ele acabou inscrito nessa primeira fase da Libertadores. E o Vitorino, a torcida do Cruzeiro aí, se não está sabendo, agora pode ter um alívio muito grande, porque conseguiu a inscrição dele faltando apenas 3 minutos para acabar o prazo. Aí agora vai depender do Cuca se ele vai para o jogo ou não, né? Já o Fabrício Volante, ele também ficou fora dessa primeira fase da Libertadores, devido a uma pubalgia, ele vai ter que passar por uma cirurgia aí, e a previsão de volta dele é só em abril. É um desfalque considerável aí para a equipe. O Bruno Nogueira, o que falta ao Renan Oliveira para estourar de vez como grande jogador? Mesmo em momentos como 4-1 contra o Tupi, ele se escondia do jogo. Não falta aquela vontade, o desejo de ter se destacado, o desejo que tem se destacado no Neto Berola? Bom, primeiro que são 2 jogadores, né, que são completamente diferentes. O Neto Berola, até pela função que ele ocupa dentro de campo, às vezes ele aparece mais para o torcedor, né? Porque é aquela coisa da velocidade. Então a jogada dele tende a ser sempre mais emocionante, porque a bola é esticada para disputar com o zagueiro, é em direção ao gol, quer dizer, então isso aparece um pouquinho mais. E acho ele uma peça importante, pode ajudar o Atlético. Não sei se deveria ser titular não, mas pode ajudar o Atlético. O Renan é um jogador mais técnico, né? Ele não é de correria, não vai ser nunca de correria, é um jogador mais cerebral. Se a ideia é ter um jogador como esse no meio de campo do Atlético, eu acho que ele pode cumprir bem essa função. Não sei se ele chegará realmente a agradar, a ser brilhante nesse sentido, mas é a característica do jogador, é uma aposta. Deixa eu conversar com o Rogério Correia aqui. Estávamos sábado fazendo o jogo do Atlético e Cruzeiro, jogo muito legal. Calor demais, né, Rogério? Depois estávamos domingo fazendo também o jogo do América e Ipatinga, vimos aí toda essa rodada do campeonato estadual e já projetando aí o que vem pela frente, especialmente nessa quarta-feira tem o Cruzeiro na Libertadores. Você acha que houve um desgaste muito grande, físico e até psicológico do Cruzeiro no jogo do Clássico para esse jogo de quarta-feira? Eu acho que não, eu acho que se tivesse no final da temporada com jogadores desgastados, até machucados, eu diria que isso poderia acontecer. Mas agora não, está começando o ano. O jogo ainda aconteceu no sábado, então se ganhou um dia a mais de descanso para os jogadores do Cruzeiro. Acho que isso não serve como justificativa, não. É uma chance de revanche para o Cruzeiro, né? Existe esse espírito de revanche depois da derrota na decisão da Libertadores. E acho que o Cruzeiro tem condições sim de estrear bem na competição. O Kaique quer saber aqui, na sua opinião, qual time do Cruzeiro está mais forte para a Libertadores, o deste ano ou o de 2009? É difícil de comparar por um motivo simples. O 2009 já jogou, né? 2009 já jogou e foi longe a beça. Era um time muito bem preparado, com uma proposta muito boa. Esse time de 2011 ainda precisa de alguns ajustes, ainda precisa de algum acerto, ainda precisa de algum foco. Mas isso vai acontecer na competição. Gente, amanhã é a primeira rodada, né? Então, essa integração, esse foco vai acontecer na primeira rodada, durante a competição, né? E acho até natural se na primeira rodada a gente não enxergar um time completamente pronto, é assim, né? Ninguém está pronto no futebol, então a coisa vai evoluindo. Então é uma comparação injusta, é como gostam de dizer, né? Eles sempre falam assim, porque o time de 2003, em relação ao time tal, o time de 2003, o time de 2003 já jogou e foi campeão, pô, é difícil de fazer comparação, né? É difícil mesmo. O Rodrigo aqui quer saber, na sua opinião, qual que é a melhor formação para o Atlético Mineiro no momento? O melhor time? Formação tática. Eu acho que um 4-4-2. Né? 4 na defesa, 4 no meio de campo e 2 no ataque. Aí tem aquela variação, mas que 4 são esses no meio de campo? Né? São 3 volantes e um armador, são 2 volantes, 2 armadores, 2 volantes de contenção mesmo, um volante que sai mais, e um armador, e 2 atacantes. Aí depende do adversário, porque depende do poder de marcação do meio de campo do adversário. Então, eu acho que quanto mais polivalência o treinador conseguir colocar, quer dizer, ele tem um meio de campo que pode se comportar como marcador ou criador, dependendo da configuração do adversário, tanto melhor. Eu gostei da formação que entrou contra o Cruzeiro, achei que é uma formação bacana.
né? Inclusive o Jackson na direita me chamou a atenção. Inclusive o Jackson na direita. O que pode mudar? Bom, acho que o Hever pode voltar para o meio de campo. Para a defesa, acho que o Richarlison pode voltar também para o meio de campo. E o time fica com uma configuração bem compacta. Deixa eu ler mais perguntas aqui. O Anderson, eu gostaria de saber se o time do Galo tem time para ser campeão dos 4 campeonatos que vai participar. O elenco é bom, mas também depende dos adversários, é aquilo que eu estava falando, né, Anderson? Toda análise ela é prematura nesse sentido. O Henrique Figueiredo, boa tarde. Que o Cruzeiro precisa de reforço na lateral direita e no ataque é evidente, mas você não acha que mesmo mantendo a base 2009-2010, o time perdeu uma das principais características com Adilson, toque de bola, saída rápida, contra-ataque? Que o Cuca é um treinador muito previsível, sendo assim o Cruzeiro não teria um problema maior do que reforço dentro de campo? Ó, é que o time do Cuca é diferente do time do Adilson, todo mundo sabe. A composição tática é diferente, né? Se você se liga em formação tática, você se lembra que o time do Adilson jogava com um losango no meio do campo. Faz esse desenho na sua cabeça, né? Você pega o meio de campo, aí você tem aqui em cima o armador, né? O Montijo, por exemplo. Daí você tem um volante aqui, o Marquinhos Paraná e tal. Você tem o Henrique, você tem o Fabrício, se revezando aqui. Isso é um losango. Assim, no caso do Cuca, ele virou um quadrado. São 2 volantes aqui e 2 armadores. É assim que ele tem jogado. Isso muda a configuração, muda a saída de bola, muda a forma como o time conduz essa bola no meio de campo. Então já tem essa diferença. O time do Adilson saía muito pelas laterais, porque ele tinha 2 laterais que funcionavam bastante, especialmente o Jonathan quando estava inspirado. Não é o caso do time do Cuca. São configurações diferentes, né? E não acho que não é o caso de dizer que uma é pior do que a outra. É que uma durou muito mais do que a outra. A Adilson durou 3 anos, a do Cuca está começando agora. Então não acho que o problema seja a configuração tática ou a forma como o time é montado, não. Mas concordo que o elenco do Cruzeiro hoje é mais preparado para jogar com uma formação com meio de campo mais defensivo que sai. O meio de campo perfeito era com o Tinho Ramírez, né? Que era um cara que fazia ali a função de volante pelo lado do campo e que saía também, chegava na área e fazia gol. É um pouco o que o Henrique faz agora. O meio de campo do Cruzeiro ele é mais talhado para esse tipo de formação, mas nada que não possa ser treinado, né? O assunto agora é uma despedida comovente e inesperada. Ronaldo encerrou uma das carreiras mais vitoriosas do futebol. História que começou aqui, em Minas. Uma passagem inesquecível. Essa fica guardada comigo para sempre. Foi com essa camisa que Ronaldo fez o último gol da carreira e logo contra o Cruzeiro. Depois do jogo, lá no Pacaembu, o roupeiro Geraldinho ganhou esse presentão. No último jogo, Cruzeiro e Corinthians, que ele mandou, sem eu pedir, ele mandou no vestiário, me terminou até o Roger me entregar lá no vestiário. Uma lembrança para quem recebeu o jogador 18 anos atrás. Era um Ronaldinho bem diferente. Grande, comprido, magrelo, com muita fome, comia demais da conta, mas dentro de campo excepcional. Um dos responsáveis pela ida do atacante para o Cruzeiro nem fazia ideia do que aquele menino seria capaz. Eu dizia que o Ronaldo veio por acaso para o Cruzeiro. Estávamos César Massi e eu conversando a respeito de um lateral esquerdo com o Luizinho, um dirigente do Rio de Janeiro, quando o Léo Rabelo nos ligou e ofereceu o Ronaldo para nós. E quando surgiu a primeira oportunidade no time profissional, aí ele roubou a cena. Íamos fazer uma excursão em Portugal, o treinador era Carlos Alberto, e no treino final o nosso volante Geraldo Cabeção se desentendeu, Carlos Alberto, e me pediu que indicasse alguém, e eu indiquei o Ronaldo. E ele foi no primeiro jogo contra o Benfica, teve uma atuação excepcional, e lá para cá ele se tornou titular absoluto e deu tantas glórias ao Cruzeiro e sobretudo ao Brasil. Qual cruzeirense não se lembra do Brasileiro de 93? Fez 5 dos 6 gols da partida contra o Bahia. Esse aí é inesquecível. Rodolfo Rodrigues ficou fazendo gracinha ali. O Ronaldo foi lá e tomou a bola dele. Nem ele acreditou no que tinha feito. Gravou aquela ali? Gravei. Pô, aquela ali, pô. Ele deixou a bola no chão, foi? No mesmo ano, foi campeão da Copa do Brasil. E dos gols contra o Atlético pelo Campeonato Mineiro? 3 num único jogo, em 94.
foi campeão e artilheiro do estadual com 21 gols. Em pouco mais de um ano no profissional do Cruzeiro, ele fez incríveis 57 gols em 59 jogos, quase um por partida. Foram nestes campos de treinamento que Ronaldo passou do juvenil ao profissional. Foi tudo muito rápido. Aos 17 anos, ele foi vendido ao PSV Eindhoven da Holanda por 6 milhões de dólares, a maior transação do futebol brasileiro até então. O mundo começou a ficar pequeno para ele. Holanda, Espanha, Itália. Na Europa, virou fenômeno. Foi eleito 3 vezes o melhor do mundo. Ganhou 2 Copas. É o maior artilheiro da história dos mundiais, com 15 gols. Depois de conquistar quase tudo lá fora, decidiu que era hora de voltar para o Brasil. Vestiu as cores do Corinthians, teve alegrias, mas os momentos de dor fizeram Ronaldo parar antes do previsto. Uma sequência muito grande de lesões me fizeram antecipar o fim da minha carreira. Hoje não é segunda-feira, mas vai rolar uma tela quente, viu? Depois do Big Brother, a Globo Minas mostra Cruzeiro e Estudiantes, a estreia das equipes da Libertadores, em alta definição para quem é da região de Belo Horizonte e tem recepção digital. Como um troféu chama outro, o Cruzeiro exibe a taça que acabou de chegar. Torcedores cruzeirenses podem admirar ainda mais essa taça. Ela representa o primeiro título de campeão brasileiro. Essa taça representa o reinício de um Cruzeiro que encantou o mundo, não é, com um time mágico. O time que goleou o Santos de Pelé e conquistou a Taça Brasil de 66. Competição que recentemente foi reconhecida pela CBF como Campeonato Brasileiro. Um título comemorado 2 vezes. Uma cena histórica para o Cruzeiro. 44 anos depois de uma grande conquista, os jogadores levantam a taça de campeão brasileiro. Parece que está sendo hoje conquistado a Taça Brasil de 66. Parece que nós entramos numa máquina do tempo e conseguimos realizar isso tudo. É bom, isso é um sentimento muito legal. A gente volta no tempo, né? 44 anos depois, tudo passa na mente da gente. É com muita alegria, uma alegria que não tem tamanho, que não tem palavra para expressar esse momento tão maravilhoso. O goleiro e o capitão daquele time. Nas mãos, muito mais que uma taça, mais que um título. O amor eterno pelo futebol. Essa taça, ela tá pesada, mas eu acho que ela pesou muito mais na hora do jogo, na hora da decisão. Para mim é um motivo de muita alegria, da gente poder rememorar um feito histórico. Com o título de 66, o Cruzeiro se classificou pela primeira vez para a Libertadores. Hoje o time inicia a 13ª participação na competição mais importante do continente, a 4ª vez seguida. Vai começar a luta por mais uma taça. Eu estou pronto para o jogo. Estou pronto e acredito que nós todos estejamos prontos, inclusive o torcedor. É um jogo de mobilização total, concentração total, que a gente tem que ter no jogo, mais até do que tivemos no último. E quer queira ou quer não, você está na competição mais importante que você lutou o ano inteiro. Então a gente tem que estar super ligado, antenado e com equilíbrio fazer um jogo decisivo. O time titular do Estudiantes tem 7 jogadores da decisão de 2009. Entre eles, sabe quem, né? Ele está de volta e logo foi cercado. Esse é o cara do Estudiantes. O nome dele? O Verón, né? Verón. Verón. O torcedor não se esquece dele. Verón ganhou o jogo sozinho. Sozinho é força de expressão. O carequinha aí faz a diferença. Naquela partida, a fatídica final da Libertadores. Verón mostrou que dá sangue pelo Estudiantes. Na decisão de 2009, o Cruzeiro saiu na frente. Depois, o Estudiantes virou a partida e blá, blá, blá e foi campeão. Aí, Verón mandou um beijinho para todo mundo. A todos que nos estão vendo, a meus amigos. 1 ano e 7 meses depois, o Estudiantes voltou a Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro. A equipe mantém a base campeã. E Verón chegou assim, ó. Tudo tranquilo, tudo bem.
A Globo Minas mostra um jogaço hoje, Cruzeiro e Estudiantes, depois do Big Brother. O Cruzeiro tem um trunfo no banco de reservas. Quer dizer, a essa altura pode ser que o Alisson seja até titular. No último treino, suspense sobre a escalação da equipe. Jogar com um adversário que, bem ou mal, conhece o Cruzeiro, teve aquela fatídica decisão e para nós é encarado como um jogo decisivo e eu me preservo a 45 minutos antes de abrir a equipe. Quais serão os jogadores titulares na estreia do Cruzeiro na Libertadores? Quem entra em campo contra o Estudiantes? O Cruzeiro pode ter novidades na zaga e no ataque. Thiago Ribeiro foi o primeiro a sair do campo. Ele é um jogador experiente em Libertadores, vai para a terceira seguida e foi o artilheiro da competição no ano passado com 8 gols. Neste ano, o atacante ainda não fez um golzinho sequer. O Thiago é um jogador importantíssimo para nós, importantíssimo, ainda que ele não tenha feito ainda aquele grande jogo como ele fez no ano passado, mas é um jogador de muita importância para nós todos. Um outro atacante pode ganhar uma chance. O Alisson, ele tem entrado bem nos jogos, resolvido as situações, como resolveu com a Caldense, com Vila Nova, lá em Nova Lima, como tem treinado muito bem. E geralmente quando a gente tem jogador pedindo passagem, a gente tem que dar a passagem. Estou esperando minha chance de chegar para eu entrar jogando bem, né? Ajudar a minha equipe a sair com as vitórias. Sobre a entrada do zagueiro Vitorino, o técnico não fez mistério. O uruguaio deve estrear. O torcedor pode saber que se esse é um atrativo a mais, pode ir que ele vai estrear. Preparado fisicamente, Estou preparado fisicamente. Por sorte, tive a chance de disputar 5 edições, chegar a 2 semifinais da Copa. A minha história é muito bonita na Libertadores. Conquistar a América é o campeonato que todos querem ganhar, que todos querem jogar. Acá em Sudamérica é o campeonato que todos querem ganhar, que todos querem jogar. Há 2 anos, o Estudiantes tirou do Cruzeiro a chance de conquistar o tricampeonato da Libertadores. Nesta quarta, os 2 times voltam a se enfrentar pela competição. Na véspera do jogo, o Cruzeiro relembrou o histórico título da Taça Brasil. O título eles conquistaram em 1966, sobre o Santos de Pelé e companhia. A taça só chegou definitivamente hoje. Há 45 anos, ela era provisória. Só quem fosse tri tinha a posse definitiva. A última vez em que foi disputada ficou com o Botafogo. E de lá não saiu. Só recentemente para ser copiada. E exibida no lançamento do novo uniforme do Cruzeiro, que vai ser usado pela primeira vez na estreia da Libertadores amanhã. Em brilhos e detalhes, uma réplica fiel, despertando emoções legítimas. A gente volta no tempo, né? 44 anos depois, tudo passa na mente da gente. É com muita alegria, uma alegria que não tem tamanho, que não tem palavra para expressar esse momento tão maravilhoso. A gente vai ser sempre cruzeirense, está sendo pelo clube. A taça de 66 levou o Cruzeiro pela primeira vez à Libertadores. Amanhã, o time estreia de novo na competição, pela 13ª vez, a 4ª seguida. O adversário é o Estudiantes, o time argentino, o carrasco da final de 2009. Mais do que nunca hoje, o Cruzeiro está bem identificado. Eu falo que o Cruzeiro tem patente dentro dessa competição e eu espero que o Cruzeiro estreie com uma boa vitória e com a esperança muito grande de poder conquistar mais um título e enriquecer essa história do Cruzeiro. A delegação do Estudiantes desembarcou ontem em Belo Horizonte e o capitão da equipe argentina é um velho conhecido dos cruzeirenses. Ele está de volta e logo foi cercado. Esse é o cara do Estudiantes. O nome dele? O Verón, né? Verón. Verón. O torcedor não se esquece dele. Verón ganhou o jogo sozinho. Sozinho é força de expressão. O carequinha aí faz a diferença. Naquela partida, a fatídica final da Libertadores. Verón mostrou que dá sangue pelo Estudiantes. Na decisão de 2009, o Cruzeiro saiu na frente. Depois, o Estudiantes virou a partida e blá, blá, blá e foi campeão. Aí, Verón mandou um beijinho pra todo mundo. A todos que nos estão vendo, a meus amigos. 1 ano e 7 meses depois, o Estudiantes voltou a Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro. A equipe mantém a base campeã. E Verón chegou assim, ó. Todo tranquilo, todo bem. O Cruzeiro dá um tempo no Campeonato Mineiro para se preocupar também com a estreia na Libertadores. Só que o Cruzeiro estreia amanhã e o adversário é o Estudiantes da Argentina.
O que será que o treinador Cuca falava com Montijo? Jogador que conhece bem o adversário da estreia do Cruzeiro na Libertadores, o Estudiantes. Time argentino que não traz boas recordações aos cruzeirenses. A torcida não consegue esquecer a final de 2009. O Mineirão lotado viu o Cruzeiro perder o título pelo placar de 2-1 para o Estudiantes. E agora? O jogo seria uma oportunidade de revanche? Em nenhum momento eu tive esse pensamento de revanche. Acho que são situações diferentes que a gente tem que fazer o melhor para que a gente possa ter a possibilidade de almejar novamente estar na final. Outro gringo, também experiente na competição continental, é Vitorino, que treinou sem saber se poderia estrear contra o Estudiantes. O registro do zagueiro na CBF saiu na última hora e ele pôde ser inscrito no grupo de 25 atletas que vão disputar a primeira fase. Quem também está inscrito é o sorridente Gabriel. O goleiro volta aos treinos com moral de campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-20. Experiência que pode ser muito útil se o Cruzeiro precisar. Eu creio que tudo tem o tempo certo, a hora certa. E eu creio que no tempo certo eu vou ter minha oportunidade de jogar. Eu não vou passar por cima de ninguém. Cada um vai ter a sua oportunidade e eu creio que vai ser na hora certa e eu vou estar bem preparado para corresponder.